Prezados internautas do site Crônica e Arte, estamos hoje falando sobre a imunidade parlamentar e a necessidade ou não da existência desse instituto. Apesar do que disseram integrantes da Procuradoria-Geral da República, de que a votação seria um retrocesso e eles, deputados, estão apenas querendo se proteger de crimes, nós temos que ponderar se nós queremos uma democracia ou não. Não adianta nós irmos para as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e qualquer outra rede que exista, e dissermos, vamos fazer uma democracia, e esquecer os mecanismos de uma democracia, para que eles servem e como eles devem ser usados. Isso é uma questão crucial, da qual nós não podemos abrir mão, sob pena de fazermos um regime que não é democrático, que é qualquer outra coisa menos democrático. A democracia, ou ela é direta, como era na Grécia Antiga, e como imaginaram também os anarquistas, que as pessoas iam na praça para decidir o que fazer em determinado ponto, ou ela é indireta, como é o nosso caso, certo? Ou seja, o povo elege representantes, tanto para o executivo quanto para o legislativo, e esses representantes, cada um recebe um X número de votos e vai para o parlamento para atuar em nome da população que o elegeu e da população em geral, porque uma vez eleito, ele é deputado de todos, não só daqueles eleitores. Mas para que isso realmente aconteça, nós não podemos descurar de alguns mecanismos. Primeiro, a liberdade de palavra. Porque se ele é um parlamentar, parlare, em italiano, falar, parlamentar, aquele que fala em nome do povo. Certo? Apesar de que nem todo parlamentar fala em nome do povo. Os deputados, sim. Os senadores representam os estados federados. Ou a Câmara dos Deputados é o representante do povo. Certo? Então, nós temos que ter isso em mente, primeiro. E, em segundo, para que serve uma imunidade parlamentar. Veja, uma vez eleito, imaginem que cada deputado, que realmente representa o povo, receba ali uma quantidade de 300, 400 mil votos. Ou seja, cada um deles representa 400 mil eleitores, em média. Alguns até mais. Certo? Então, quando se caça um deputado, você está caçando o representante de 400 mil eleitores. Ou seja, você está caçando o voto de quem foi na urna votar. Você está caçando o poder que o povo deu para alguém ir lá trabalhar para ele. Ah, mas o eleito não é bom. Veja, de um povo que muitas vezes não liga para certas questões, saem pessoas erradas. Mas nem por isso deve-se, ao primeiro grito, ao primeiro choro, ir lá e caçar um deputado. Por quê? Porque ele representa 400 mil eleitores, no mínimo, em média. Alguns até mais. Certo? Então, a imunidade parlamentar tem a função de proteger esses votos, antes de mais nada. Não é a proteção do deputado, é a proteção do eleitor.
porque senão você fraudaria a urna. Disseram tanto que queriam preservar os votos da urna e agora querem caçar os deputados à torta e à direita? Isso seria o mesmo que corromper a urna. De um outro modo, a urna votou tudo certinho, contou-se todos os votos certos, porque é impossível mudar o resultado de uma urna dessas, porque ela é um computador fechado, sem ligação externa, certo? E num ambiente que geralmente não tem ímãs, não tem nada, e ela deve ter proteção contra ímãs e etc. Então, para mudar o resultado, não é fácil. Mesmo porque ela já sai lacrada do TSE e chega lacrada até o juiz eleitoral, que só vai abrir o lacre, não vai abrir a urna para mexer no programa dela. Então, do jeito que ela veio do TSE, ela volta para o TSE, certo? A não ser com a quantidade de votos dentro. Mas a parte física dela não é alterada em cada sessão eleitoral ou em cada juízo eleitoral. Então, ali não tem mudança de voto. Mas se você começa a caçar os deputados eleitos naquelas urnas, seria a mesma coisa do que você anular a urna, anular os votos, corromper os votos, destruir a urna. Ou seja, vocês querem a urna perfeita ou vocês querem acabar com o que a urna disse através da votação, caçando deputados? Então vejam que a questão da democracia é muito mais do que esses gritinhos que se vê de alguns jornalistas, essas opiniões mal dadas, inclusive de procuradores gerais da República, que me desculpem, mas foi uma opinião mal dada, e talvez porque ele passou por uma escola ruim, que não ensinou o SPB, Educação Moral e Cívica, ou Estudos Sociais. Então talvez ele não saiba a profundidade da ideia do voto. O voto não é, além de ser um direito, é um dever. O voto, numa democracia indireta, é uma necessidade, e respeitar o voto é manter o sistema democrático. Sem isso, nós não temos uma democracia. Certo? Então, é para isso que, uma vez eleito, se chega a algum processo contra um deputado, um parlamentar, o juiz processante deve pedir para a Câmara licença para que esse deputado seja processado ou não. É esse o sentido da imunidade parlamentar. E como nós estamos vendo que uma certa frequência se está caçando, se está colocando sob prisão domiciliar deputados e etc., é necessário realmente reforçar a questão da imunidade parlamentar. Senão, não se tem democracia. Senão, não adiantou nada ir na urna. Senão, o pleito do ano que vem não vai adiantar nada. Então, são questões que nós temos que ver. A imunidade parlamentar, na nossa Constituição Federal, está prevista entre os artigos 53 e 56 da Constituição Federal. A imunidade material ou substantiva está no artigo 53. E fala basicamente o seguinte: os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer opiniões, palavras e votos. Então, muitas vezes, quando eu vejo um jornalista falar que tinha que processar um deputado, porque ele se manifestou lá na tribuna, porque ele falou ao seu eleitorado, e hoje em dia se fala através do Facebook, esse jornalista, essa pessoa, essa autoridade, no mínimo, ou ele é um ditadorzinho sem saber, ou ele é um ditador disfarçado, ou ele é alguém que não gosta da democracia de jeito nenhum. Porque a função do deputado, que é um parlamentar, como eu disse antes, é parlare. Em italiano, parlare, falar.
Então ele tem que falar com o eleitorado dele, que hoje está nas redes sociais. Ele tem que falar na tribuna. Ele tem que falar com o presidente. Ele tem que falar com ministros. Ele tem que falar com qualquer um com o qual seja necessário levar uma proposta na qual ele esteja trabalhando. Essa é a questão. Depois nós vamos ter a imunidade formal, que ainda é no artigo 53, que um deputado só pode ser preso em flagrante em crime inafiançável, ou seja, se cometeu racismo, terrorismo, crime hediondo e qualquer coisa que o valha. E nesse caso, tem que se perguntar ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, se a prisão é mantida ou não. Porque, veja, de repente, você tem um deputado trabalhando com uma questão importantíssima contra determinada autoridade, a autoridade vai lá, cria um processo e ele vai preso. E o trabalho dele para. Então, só a Câmara vai dizer se aquela prisão não está atrapalhando um trabalho, um projeto do deputado. Ah, mas o deputado não é bom, hoje em dia os deputados não são bons. Bom, eu vou chegar lá. Primeiro eu estou falando das imunidades, mas eu vou chegar nesse ponto também. A ação penal. Quando uma denúncia ou queixa-crime é feita, quer dizer, quando começa uma ação penal, o Supremo Tribunal Federal, que hoje é o foro competente, dá ciência à Casa Legislativa que pode sustar o andamento do processo por maioria de votos. Porque, é claro, veja, um deputado de uma região está lutando por uma questão da população daquela região. Um deputado, um político contra aquela questão, vai lá e processa o deputado, entra com ação contra ele, para ele parar o trabalho. Então, para ele não parar esse trabalho, é que muitas vezes vai se suspender a ação penal, até o final da legislatura, ou até quando for necessário. Então, são questões que nós temos que tomar muito cuidado. E no caso de suspender o processo, a Casa Legislativa, ela suspende a ação penal, mas não extingue a ação penal. Ou seja, o processo fica paralisado enquanto durar o mandato. Se um deputado recebeu votos, 300, 400 mil votos, está trabalhando por uma população de uma região, um político, visando bloquear aquele trabalho, entra com uma ação, se for suspenso de imediato o mandato dele, se ele for cassado por causa da ação, ou se a ação tramitar, ele vai ficar tão nervoso que ele para o trabalho dele. Então ele tem que ter garantias para executar o trabalho em nome dos eleitores que o colocaram lá, independente das pressões que ele sofra. Então a imunidade parlamentar, como os senhores estão vendo, não é essa questão que estão falando de garantir imunidade e blindagem para cometer crimes. Não. A imunidade parlamentar deve servir para proteger o eleitor, o voto que ele deu e o deputado que ele elegeu. Sem isso, nós não temos uma democracia. Então nós temos uma situação muito caótica no Brasil. Tanto nessas confusões que se cria, se berra tanto, se grita tanto por democracia, mas um dos pilares da democracia, que é a preservação do eleitor, não se leva em conta. Não se leva em conta. E isso é trágico, porque nós estamos partindo para um país completamente desalinhado, completamente desfeito. Porque um país que não tem uma política que funcione é um problema sério. Então, o parlamento está certo em aumentar as prerrogativas deles, a imunidade parlamentar, sempre visando essa questão: eleição na urna, eleitor, eleição na urna, eleito, trabalho do eleito. Agora,
Se a Câmara achar por bem, sim, se processa. Se a Câmara ver que é só uma picuinha política, não se processa. Aguarda-se o final do mandato. E aí vem a questão que muitos já me colocaram, porque antes de fazer esse vídeo eu fui conversar com várias pessoas. Ah, mas os nossos deputados não são bons. Bom, se os nossos deputados não são bons, é porque grande parte dos nossos eleitores são iguais. Me desculpem, senhores, mas os nossos deputados são o espelho do seu povo. Ninguém aqui está representando os japoneses nascidos no Japão, os suíços nascidos na Suíça, os ingleses na Inglaterra. Eles estão representando exatamente um povo que, em parte, é desafeito aos costumes, ou seja, faz uma bagunça em tudo. É um povo que não liga para o bem comum. Aliás, isso já era notado desde 1627, pelo Frei Vicente de Salvador. É um povo que acha que deputado só serve para arrumar emprego para ele, porque tem muito eleitor nosso que vota em deputado na esperança de arrumar um empreguinho, que vota num vereador na esperança de uma cesta básica, ou porque o vereador foi lá e pagou a conta de água dele. Quem é o corrupto no caso? É o eleitor? É o candidato? Ou os dois? Quem é o maior corrupto? Aquele que chega falando: olha, se o senhor não me pagar água, eu não voto no senhor. Ele está fazendo uma chantagem. O nosso eleitor muitas vezes faz uma extorsão contra o candidato. Então, infelizmente, nessa massa de eleitores, nós vamos ter muitos deputados ruins. Daí a necessidade de, nas escolas, começar a formar bons cidadãos para que eles entendam a posição deles em uma sociedade, para que o erro, o crime, a falta de respeito a uma cidadania diminua. Aí nós passaremos a ter melhores deputados. Agora, não é porque nós temos um eleitor ruim, grande parte do eleitorado ruim, que nós temos que caçar os deputados. Seria muito melhor, então, cortar o voto do analfabeto. Como dizia já que era impossível ter o voto do analfabeto o escritor José de Alencar, na sua obra Direito Representativo, escrito ainda no século XIX, ele fala que o analfabeto não podia ter direito a voto porque ele não tinha conhecimento do que a nação precisava em termos de lei, ele não tinha conhecimento de leitura, então ele não sabia em quem votar, em quem estava votando, nem para conferir um voto ele saberia fazer, ainda que ele colocasse só números. Então, aonde está o erro? Não está no eleitor, não? Veja, nós tivemos, nesses últimos 4 anos, candidatos que foram eleitos, e agora são autoridades, que não saíram do palanque, não foram trabalhar no executivo. Eu não vou citar nome aqui, porque senão nós ficaríamos aqui horas e horas citando nomes. Mas tem gente que não saiu do palanque, ou querendo a reeleição, ou querendo a eleição para um outro cargo, ou querendo a eleição de um amigo, ou querendo a eleição de um sucessor, e etc. E o nosso eleitor acha bonito ele não sair do palanque. Então quem está errado? Porque se o nosso eleitor achasse feio o político ficar no palanque os 4 anos, eu
duvido que ele ficaria no palanque os 4 anos. Se o nosso eleitor fosse mais exigente, não precisa saber em quem votou, porque uma vez eleito, não precisa se recordar em quem votou, porque uma vez eleito um deputado, um presidente, ele é o deputado de todos, ele é o presidente de todos. Não existe o nós e eles, que nem alguns candidatos de menor conhecimento eleitoral, digamos assim, quer dividir o país entre nós e eles. Isso é candidato de pouco conhecimento. Eu espero que não tenha nenhum. Mas se tiver alguém que divida o Brasil entre nós e eles, nós estamos com candidatos ruins, ou pré-candidatos ruins. Quem dividir o Brasil entre nós e eles, não pode ser eleito. A começar por aí. Quem não for bom, não pode ser eleito. Quem tiver algum problema, não pode ser eleito. Ou será que nós vamos ter eleitores ainda, sempre, como brincava o Dias Gomes, na sua obra O Bem Amado, que tinha o Zé do Burro, que o Zé do Burro era o seguinte, era um personagem que quando estava sóbrio, ele falava bem do Odorico Paraguaçu, que era um político sem vergonha, na obra do Bem Amado, do Dias Gomes. E quando ele estava bêbado, ele falava mal do Odorico Paraguaçu. Mas o problema é que ele só ia votar sem estar bêbado. Por quê? Porque a bebida é proibida, geralmente, na época, no dia de eleição. Então, ele, como não estava bêbado, ele adorava o Odorico e votava no Odorico. Depois, quando ele bebia, que ele recobrava a consciência, ele só tinha consciência quando bêbado, ele falava mal do Odorico. Aí ele falava a verdade do Odorico. Então, nós temos eleitores, infelizmente, assim. Então, antes de pensarmos em bloquear as prerrogativas, nós devemos pensar em trabalhar melhor esse eleitor. Outra coisa, os partidos políticos nossos, com raríssimas exceções, não são partidos. Porque se chega um cacique eleitoral que não está contente numa agremiação política e vai lá e cria outra, brincando, isso não é partido. Isso não é sistema partidário. O sistema partidário é quando você tem um grupo de pessoas que vão se reunindo até formar um partido. Veja, parte do coletivo para o partido. Não é que parte de um cacique eleitoral. Então nós temos partidos aí que não são partidos. E nós temos, infelizmente, políticos e secretários, presidentes de partido, que acham que partido é só para receber verba eleitoral. Então nós temos um sistema partidário que também, além da mentalidade errada do eleitor, cria essa distorção. O político acha que ele pode, o político ruim acha que ele pode entrar lá e ganhar dinheiro. Porque na mentalidade dele, como ele era eleitor e achava que a política só servia para ele se arranchar, agora que ele é candidato e foi eleito, ele acha que a política é só para se arranchar. Então, se o político é ruim, é porque ele na época de eleitor também era ruim. Se o político é mau, é porque na época de eleitor ele também era mau. E ou nós mudamos isso, ou nós não temos democracia. E vamos lembrar aqui o filósofo grego Platão, que há 2.400 anos atrás falava que a democracia tem um problema de fragilidade. A democracia, se ela receber na administração de um Estado alguém que é ruim, esse alguém ruim vai corromper as instituições e vai se tornar um tirano. Isso falava Platão na época dele, em 430 a.C., mais ou menos. Estou falando aqui de cabeça, mas é mais ou menos esse o período em que ele nasceu, viveu. 430 a.C. Então vejam como que
a democracia tem fragilidades desde a época da Grécia Antiga. A democracia pode ser corrompida por algum político ruim se não se tomar cuidado. Então nós temos realmente que manter as instituições como estão, fortalecer a questão da prerrogativa dos parlamentares, porque sem parlamento também nós não temos democracia. Infelizmente, nós tivemos aqui um presidente do qual eu acabei de falar alguns dias atrás, foi o Getúlio Vargas. Ele fez de tudo para jogar na cabeça do povo, através do DIP, Departamento Institucional de Propaganda, que o parlamento não era importante, que o importante era ele, presidente Getúlio. E essa mentalidade passou. Criou o populismo, o povo só pensa no executivo, só pensa no presidente, no governador e no prefeito. Dificilmente alguém pensa no trabalho do parlamentar. Mas a democracia não pode excluir o parlamento, que é uma das peças importantes da democracia. É nele que tem a voz do povo. Não é o presidente que tem a voz do povo. Não é o governador. Não é o prefeito. São os parlamentos. Certo? Essas aulas deveriam ter sido dadas em escola. Mas, infelizmente, visando também manter a mentalidade que o Getúlio criou, eles diminuíram as aulas de OSPB, Educação Moral e Cívica e Estudos Sociais. Nada foi de graça. Vocês foram moldados para serem eleitores ruins muitas vezes. Então, é o povo que vai ter que reverter isso, exigir uma escola melhor para os filhos, com matérias boas, onde o filho aprenda a cidadania também, mas não discursinho de entidades, não. Cidadania geral. Aprenda ofícios, aprenda conhecimento geral e saia de lá um cidadão completo. Certo? Bom, eu acho que eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.